Boa noite, meus queridos irmãos. Para mim é um prazer, é uma honra mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, né? Hoje nós vamos estudar aí a nossa doutrina, continuar o ensino sobre as doutrinas da graça, e hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível, né? Será que o homem pode resistir a essa graça vinda de Deus? Será que essa graça ela é direcionada para todas as pessoas? Será que aqueles que não são escolhidos, eles conseguem resistir a essa graça? E os escolhidos? O que acontece com eles quando o Espírito Santo trabalha no coração dessas pessoas? E nós vamos ver isso e falar um pouco sobre essa doutrina, a doutrina da graça, né? Antes de nós iniciarmos, né, vamos orar, pedir a Deus por orientação e para que o Senhor possa nos capacitar aí a falarmos sobre a palavra dele, né? Então feche seus olhos e vamos orar. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. E a prova disso, ó Deus, é que nós temos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de falarmos do amor do Senhor às pessoas. Nos ajuda, como sempre tenho pedido ao Senhor, que o Senhor esteja conosco. Nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar, que o Teu Espírito tão bondoso possa fazer morada em nosso coração e nos capacitar a entender e aplicar cada ensinamento feito das Tuas verdades. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos iniciar. Deixa eu só mudar aqui. Ok. Então, o que nós vimos até aqui, né? Nós estudamos até aqui. Nós vimos até aqui, primeiro, eu vou fazer rapidão, bem rapidinho, né? Não vamos nos atentar muito nesse primeiro momento, mas é bom nós recapitularmos o que nós vimos até aqui. O primeiro que nós vimos foi a doutrina da depravação total. Quer dizer que o homem ele é totalmente depravado. Por causa do pecado, esse homem se tornou totalmente depravado, né? Nós vimos que essa depravação ela é mais voltada para a área espiritual. Não quer dizer que o homem não possa fazer coisas boas. Ele pode sim fazer coisas boas, mas ele não pode por si mesmo escolher ou tentar, sequer tentar cumprir a lei de Deus. E isso é depravação total. Outra doutrina que nós vimos foi a eleição incondicional. Como o homem é depravado e não pode escolher a Deus, então Deus precisou fazer uma eleição. Deus precisou eleger alguns homens, algumas pessoas, porque essas pessoas não tinham a capacidade de ir até Ele por causa da depravação total. Então Ele fez essa eleição. E essa eleição nesses homens, ela é incondicional ao homem, não depende do homem e sim de Deus, né? Essa eleição depende única e exclusivamente de Deus e ela foi feita na eternidade. Nós vimos isso. E aí nós vimos também a expiação limitada. Como esse homem é totalmente depravado, Deus precisou elegê-los para a salvação, porém a eleição não foi suficiente. Era preciso que esses homens fossem limpos de seus pecados. Então veio a expiação. Então esses homens que foram selecionados, escolhidos por Deus. Quando eu falo homem, inclui homem e mulher, tá? Homem, mulher, criança. Homem, quando eu falo homem, é a representação da raça humana. E aí, essas pessoas, elas precisavam ser limpas de seus pecados. E aí veio a expiação. Porém, essa expiação, ela não é para todas as criaturas. É somente para os eleitos. Cristo morreu somente para os eleitos. Então, é por isso que é a expiação limitada. Jesus não morreu por todas as pessoas, mas somente pelos eleitos. É isso que diz a expiação limitada. Então, até aqui nós vimos isso e hoje nós vamos ver aí essa doutrina essa doutrina, entendendo a doutrina. Cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participa e contribui para a salvação de pecadores. Ou seja, como nós já vimos né, a Trindade participa desses processos de salvação. Como já foi mostrado, o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iriam ser salvos e deu-os ao Filho para serem o seu povo. Então Deus, o Pai, ele enviou o seu Filho veio e morreu por pecadores. Então o Pai é aquele que envia o Filho é aquele que
cumpre a ordem salvando pecadores, e o Espírito Santo é aquele que aplica essa salvação na vida das pessoas. Então é a Trindade envolvendo aí nesse processo, se envolvendo nesse processo de salvação. Aí aqui, ó, na época oportuna, ou seja, a eleição foi feita fora da época, na eternidade, mas a salvação ela foi feita em uma época oportuna, né? Em um ano oportuno, em um dia, em uma hora oportuna, já dentro do tempo. Então, na época oportuna, o Filho veio ao mundo e assegurou a redenção deste povo. Então, o Filho veio, o Pai enviou esse Filho, que é Jesus Cristo. Esse Filho veio, morreu na cruz e assegurou essa redenção. Mas esses dois grandes atos, tanto do envio quanto da redenção, a eleição e a redenção, não completam a obra da salvação. Então, Deus enviou o Filho morreu na cruz, ressuscitou, então ele fez a eleição, o Pai fez a eleição e o Filho redimiu esse povo através da sua morte. Só que esses dois atos não foi suficiente para a salvação. Ainda era necessário que houvesse uma obra renovadora no coração do homem. Então, pois essas obras não completam a obra da salvação, pois está incluída no plano divino, para a recuperação do pecador perdido, a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual os benefícios da obediência e da morte de Cristo são aplicados ao eleito. Então, o que acontece? Era preciso, esse homem, depois de ser salvo, depois de ser remido, era preciso com que eles caminhassem nessa vida cristã, nessa vida nessa nova vida. Por eles mesmos, por nós mesmos, nós não conseguiríamos caminhar. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, veio, habita no coração do homem e faz com que e capacita o homem a crer em Cristo e a continuar andando nesta crença, né? Então é por isso que aqui, não completa a obra da salvação, depois está incluída no plano divino para a recuperação do pecador perdido, a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual os benefícios da obediência e da morte de Cristo são aplicados ao eleito. Então essa obra era necessário que o Espírito Santo fizesse. Aqui, a doutrina da graça irresistível ou graça eficaz, né, está relacionada com essa fase da salvação, ou seja, essa fase em que o Espírito Santo vai trabalhando no coração trabalha no coração do ser humano. Declarada de modo simples, esta doutrina afirma que o Espírito Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. Então, para nós entendermos muito bem, aconteceu da seguinte forma: o Pai elegeu lá na eternidade, o Filho comprou esses eleitos e agora o Espírito Santo aplica a lei, aplica a esses homens, ensina a esses homens a cumprirem esse propósito de Deus, né? Então, nós hoje só perseveramos nessa salvação por causa do trabalho do Espírito Santo em nosso coração. Sem esse trabalho do Espírito Santo, sem esse chamado do Espírito Santo, nós não conseguimos continuar nessa vida, né? Então, o que acontece? O homem, para que ele recebesse essa mensagem de Cristo, ele precisava ser transformado no seu coração. Aí é que entra a obra do Espírito Santo. Então, na graça irresistível, é o Espírito Santo trabalhando no coração do homem para que ele compreenda as Escrituras, tenha fé e seja salvo. Então, isso é basicamente a doutrina da salvação, né? E com a Trindade envolvida, Deus envia, o Filho cumpre a obra da salvação e o Espírito Santo aplica esta obra no coração do homem, né? Então, essa é basicamente aí a doutrina. Agora nós vamos entrar na doutrina em si. Agora que nós compreendemos o papel da Trindade nessa doutrina, o que a Trindade faz para que essa doutrina seja, para que esses pecadores possam ser salvos, agora nós vamos entender o que é essa chamada geral externa. Por que o Espírito Santo nos chama de forma externa também? A chamada geral externa nada mais é, irmãos, do que a pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, as pessoas de forma externa, todas as pessoas, sem exceção,
pecadores ou não, todos são pecadores, né? Eleitos ou não, eles ouvem esse evangelho. Uns aceitam o evangelho, outros não. Esses que não aceitam o evangelho, eles não são os eleitos, porém eles ainda ouvem o evangelho. Eles são chamados pelo evangelho, mas eles não aceitam. Já os que aceitam o evangelho são os eleitos. Esses são chamados porque eles são eleitos e eles aceitam o evangelho não por causa deles, mas por causa da obra que o Espírito Santo faz no coração deles. Então, voltando aqui, diz assim, o apelo do evangelho estende uma chamada à salvação a todo que ouve a mensagem. Quando você prega numa praça pública, por exemplo, ali todos estão ouvindo. Se é crente, é não crente, é eleito, é não eleito. E nós não temos a noção ali de quem são os eleitos e de quem não são. Até o próprio eleito, antes da eleição, antes dele ser salvo, ele não sabe se ele é eleito ou não. Então, por isso que nós devemos pregar o evangelho, né? E por outras coisas também, mas essa é uma das coisas que nos estimula a pregar o evangelho, porque nós não sabemos quem são os eleitos e eles precisam ouvir para vir, né? Então, essa mensagem é dada a todos. O evangelho, convida a todos os homens. Ou seja, é uma chamada geral, é uma convocação geral, sem distinção, a beber da água da vida e viver, né? Aquele que tem sede, vem a mim, que eu dar-te-ei a água da vida, e nunca mais terão sede. Então, Jesus, essa chamada do evangelho é para toda a humanidade. É para todas as pessoas, independentes, né? Então, quando você nega a pregação do evangelho, você está negando esse chamado geral, né? Agora você fala assim, eu não vou pregar porque as pessoas Deus já elegeu, então não tem necessidade dessas pessoas serem evangelizadas. Aí é que está o erro. Nós devemos pregar, porque essa chamada é para todos. Só vão atender esse chamado os eleitos. Somente os eleitos vão atender, mas nós devemos pregar a todos, sem exceção. Então, ele promete a salvação a todo que se arrepender e crer. Newton, então o não eleito pode se arrepender e crer? Não, porque para a pessoa se arrepender e crer, ela precisa que o Espírito Santo trabalhe no coração dela. Sem esse trabalho no coração, não tem jeito. E nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, um pouco mais à frente. Então, essa é a chamada geral. Mas essa chamada geral externa, estendida igualmente aos eleitos e aos não eleitos, não trará pecadores a Cristo. Então, nós pregarmos o evangelho não vai trazer pecadores a Cristo. Então, para que nós pregamos o evangelho, Newton? Para quê? Nós pregamos o evangelho, primeiro, para a glória de Deus. Quando nós entendemos que nós pregamos o evangelho para a glória de Deus e não simplesmente para converter pessoas, nós vamos entender que nós precisamos pregar o evangelho, né? E a outra coisa, nós pregamos o evangelho para a chamada dos eleitos, não para a chamada dos não eleitos, para chamar os eleitos à salvação. Agora, você sabe se o seu vizinho é eleito? Não, não sei. Então prega para ele, vai que ele é um eleito, né? Ninguém, nem mesmo o Espírito Santo vai te revelar isso, se ele é eleito ou não. Porque exatamente para que você pregue, para que você fale, para que você transmita. E outra, Deus está nos dando a oportunidade de nós participarmos desse processo tão maravilhoso que é o processo de salvação, né? Nós participamos não de forma ativa, não de forma direta, mas de forma indireta nesse processo de salvação, pregando o evangelho, né? E aí quando nós pregamos e a pessoa vem a Cristo, se arrepende verdadeiramente, isso não é mérito nosso. Não foi por causa de nossa pregação. Primeiro foi por causa do poder do evangelho e depois foi porque o Espírito Santo convenceu aquela pessoa daquilo, né? Então, se essa pregação não trará pecadores a Cristo, por que então não trará pecadores a Cristo? Por quê? Porque os homens estão, por natureza, mortos em pecado e debaixo do seu poder. Lembra da depravação total? Todos os homens estão mortos em seus pecados. Eles não podem escolher a Deus. Pelo homem em si, nem pregando o evangelho nem nada, ele não pode. Sem o Espírito Santo, as Escrituras, elas são um livro comum. Ela é um livro comum. Apesar de ela fazer diferença na sociedade, os ensinos das Escrituras fazerem diferença na sociedade, fazerem uma diferença externa na sociedade,
A diferença interna que as Escrituras faz só é feita através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há como o homem entender, discernir espiritualmente as Escrituras. Porque ela só se discerne espiritualmente, como Paulo disse lá aos Coríntios, né? Então, eles são por si mesmos incapazes de abandonar os seus maus caminhos e se voltarem a Cristo para receber misericórdia. O homem em si mesmo, e isso nós estamos dizendo desde o início, né, do nosso estudo, que o homem por si mesmo ele é incapaz de voltar-se para Deus. É isso que eu quero deixar bem entranhado na mente dos irmãos. Né, que nós, seres humanos, não temos a capacidade por nós mesmos de escolher a Cristo, de ir a Cristo e de nos salvarmos e de nos arrependermos por nós mesmos, sem que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Somente aí o homem pode se arrepender de seus pecados. Por isso que nós não temos o que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio, nós não podemos escolher sequer a Deus. Nós não podemos sequer escolher assim, não, eu quero ir para o céu, eu quero participar da nova terra, do novo céu, eu quero. Você não pode, você não tem capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para isso. É necessário que o Espírito Santo me convença disso, né? Aí, aqui nós podemos ser mais enfáticos, né? Os homens nem podem e nem querem fazer isso. Porque os homens são depravados totalmente. Eles não têm condições de escolher coisas boas que discernem bem espiritualmente. Eles não podem seguir o caminho sozinhos até Cristo. Não tem. A única forma dos homens serem salvos é através do plano salvífico da Trindade. Deus Pai elegendo, o Filho agindo, nos salvando de nós mesmos, morrendo na cruz, né? E o Espírito Santo aplicando em nosso coração. É a única forma. É a única forma. Então nós temos sempre que entender, livre-arbítrio nós não temos. Nós temos sim livre agência. Deus age, Deus ele nos permite fazer algumas coisas. Mas isso não quer dizer que nós temos livre-arbítrio. Por exemplo, nós não podemos escolher não pecar. Eu quero não pecar. Né? Livre-arbítrio é você poder escolher as coisas por si mesmo. Você não pode escolher não pecar. Você é pecador em si mesmo. Né? Então, isso nós temos que ficar sempre em mente. Nós somos pecadores e nós necessitamos da graça de Deus. Né? Muito bem, vamos lá. Consequentemente, o não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. Então, quando você prega o Evangelho, o não regenerado, ele pode até vir para a igreja, mas ele não vem por causa do convencimento. Ele vem porque ele é um simples admirador da igreja. Né? Ele vem porque ele é uma pessoa que simpatiza com a igreja, mas ele ainda não foi transformado. É por isso que nós vemos dentro da igreja, por exemplo, pessoas que são mau exemplo, né, dentro da igreja, porque eles ainda não foram regenerados. Pessoas que não compreendem certos tipos de coisas que são indiscutíveis dentro da igreja. Né? Porque as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, elas são muito profundas e assim, ela é trabalhada no coração do homem pelo Espírito Santo. Né? As pessoas nunca vão compreender, por exemplo, por que a gente... porque para eles são loucuras, por exemplo, por que a gente fica casado com a mesma pessoa até a morte? Por quê? Porque o Espírito Santo nos repele a isso. Se fosse depender de nós trocaríamos de cônjuge como se troca de roupa. Né? Então, agora, o Espírito Santo trabalhando em nós vai nos fazer perceber que aquela pessoa que está conosco foi Deus quem escolheu. Então, nós vamos ficar com ela até o último dia. Né? Mas voltando aqui, o regenerado não vai responder a chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. Né? Nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, mudo e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e olhar somente para Ele para a salvação. Nem mesmo a pregação do Evangelho, que é um tipo de salvação externa, né? De salvação geral, de chamada externa. Nem mesmo essa chamada externa do Evangelho pode fazer que uma pessoa não eleita
se arrependa. E aí ela se torne eleito. Para que isso aconteça, é preciso que o evangelho seja pregado, aí, pela vontade, pelo querer do Espírito Santo, ele agir no coração daquela pessoa. Né? Então, irmãos, é igual a pessoa falou para mim, assim, falou, Newton, pregar sobre o inferno é muito apelativo, porque as pessoas vão vir para a igreja por medo do inferno, não por amor a Deus. Aí eu uso a parábola de Lázaro e do rico, quando o homem rico falou para Abraão, falou, Abraão, mande que alguém dentre os mortos vá pregar aos meus parentes para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão falou assim, não, lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. E aí ele insistiu, falou, não, pai Abraão, se for alguém dentre os mortos e falar com eles, eles se arrependerão. Aí Abraão foi bem enfático para ele, falou assim, não, se eles não acreditam nos vivos, muito menos pode ressuscitar alguém dentre os mortos que ele não crerá. Ou seja, resumindo tudo isso, se o Espírito Santo não convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, elas não virão. Elas não virão. Mesmo que a igreja pregue dioturnamente o Evangelho. O Evangelho é para os eleitos. Por isso que nós, ao sairmos para evangelizar, nós temos que clamar ao Senhor que nos use para falar aos eleitos. E também para falar aos não eleitos, para que eles possam ser convencidos pelo Evangelho. Não vão ser salvos, mas eles vão ser convertidos ao Evangelho a ter uma vida mais justa, mais digna, mais direita. Né? Então o Evangelho, para os não eleitos, ele tem só esse poder de trazê-los uma justiça moral para eles, né? Os não eleitos. Agora, para os eleitos, o Evangelho é muito mais profundo. Para os eleitos, o Evangelho não traz somente uma conduta moral, mas sim uma conduta espiritual profunda, que transforma cada um deles, né? Então aí, nós vimos então essa chamada geral externa, é feita para todas as pessoas, porém, apenas os eleitos é que ouvem esse chamado e vêm, né? Que ouvem esse chamado e vêm. E aí agora a chamada particular interna, né? Nós vimos a chamada geral, que é feita a todas as pessoas, que é a pregação do evangelho a toda criatura, como Cristo ordenou, pregar a toda criatura. Agora, a chamada particular interna, essa chamada, ela é única e exclusiva para os filhos de Deus. E é a parte mais bela dessa doutrina. Tal ato de fé e submissão é contrário à natureza do homem perdido. Ou seja, um ato de fé e submissão a Cristo é um ato contrário ao espírito e à natureza humana perdida. O homem não pode discernir as coisas de Deus. Por isso, o Espírito Santo, para trazer o eleito de Deus à salvação, estende-lhe uma chamada especial interna em adição, ou seja, somada à chamada externa contida na mensagem do Evangelho. Aqui é que está o ponto central da pregação do Evangelho. Os irmãos podem ver que a chamada externa, ela é adicionada a uma chamada interna. A chamada externa é a pregação do Evangelho, como nós acabamos de ver. A chamada interna é o Espírito Santo pegando um coração de pedra, aliás, quebrando essa casca, fazendo com que essa pedra seja quebrada. Então, ali é colocado um coração de carne, sensível ao Evangelho, sensível às coisas do Senhor. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Nenhuma cirurgia, nenhum remédio, nenhuma palavra, nenhuma pregação, nada pode fazer isso. Somente o Espírito Santo do Senhor. Às vezes a pessoa é uma eleita e aí você prega para ela a vida inteira e prega e nada. Um dia essa pessoa está simplesmente ouvindo uma canção que fala de Cristo e aí essa pessoa é convertida ao Senhor. Então é algo assim sobrenatural. Essa chamada interna, ela é uma chamada particular e exclusiva aos filhos de Deus. Aqueles que não são eleitos, como nós falamos, eles nunca terão essa chamada interna. Nunca. Essa chamada interna é exclusiva para nós. Então, por isso, o Espírito Santo, para trazer o eleito de Deus à salvação, estende-lhe uma chamada especial interna
em adição à chamada externa, que é a pregação do Evangelho, contida na mensagem do Evangelho. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque nós não sabemos se o nosso vizinho ele é escolhido ou não. E se nós pregarmos, ele for um escolhido, o Espírito Santo fará essa chamada interna no coração dele, e aí ele vai se arrepender. Newton, e se eu não pregar? A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Né? Se aquela pessoa for eleita, ela virá a Cristo de qualquer maneira. Né? Seja através da sua obediência em pregar o Evangelho, ou seja através da sua desobediência em pregar o Evangelho. Lembra de Jonas? A cidade de Nínive estava destinada a crer no Senhor. Porém, não foi a rebeldia do profeta que fez com que Deus, que o projeto de Deus daquela cidade crer fosse fosse perdido. Mesmo o profeta não querendo que aquela cidade fosse evangelizada e cresce, Deus foi e ordenou que ele fosse. Ele não queria ir. Então Deus pegou e obrigou, através de modos totalmente sobrenaturais e naturais, né, que ele fosse até aquela cidade. Ele pregou e a cidade se arrependeu. Então não depende de nós querermos ou não querermos. E tanto é que, se nós formos eleitos e chamados por Deus, nós temos noção da nossa missão de arregimentar essas pessoas, de falar para essas pessoas. E aí nós sabemos que através de nós, através da nossa fala, o Espírito Santo pode chamar aquela pessoa ao arrependimento. Irmãos, tem noção do que é isso? Você tem noção do privilégio que o Espírito Santo nos dá diante da pregação do Evangelho? Que privilégio! Deus poderia simplesmente fazer assim, não precisa nem pregar, não. Fica na sua casa, tranquilamente. Não precisa nem pregar. Né? Deixa que o meu Evangelho prega sozinho. E aí ele convertia as pessoas. Mas ele nos dá um privilégio. Isso não é coisa ruim, não. Isso é um privilégio. Ele fala, prega o Evangelho a toda criatura. E aí o Espírito Santo vai lá e... Por isso que eu não concordo muitas vezes quando se obriga se obriga a pastores, a evangelistas, a tantas pessoas a terem igrejas lotadas. Vem a qualidade do trabalho de um profeta, de um pastor, de um missionário, através da quantidade de pessoas que ele traz para a igreja. Esse profeta não é o Espírito Santo. Ele pode pregar. Jeremias pregou, Isaías pregou, né? As pessoas não acreditaram e ele pregava. Né? E às vezes nós podemos pregar a vida inteira e ninguém vir para o Evangelho. E aquela pessoa ser um servo do Senhor, humilde, trabalhador, uma pessoa que teme a Deus, que tem suas orações e tudo mais, porém o Espírito Santo resolveu simplesmente não trazer ninguém a Cristo através dele. Muito simples. Por isso que a obra é do Espírito Santo. Né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Através dessa chamada especial, o Espírito Santo realiza uma obra de graça no pecador que inevitavelmente o traz à fé em Cristo. Então aí, ele realiza essa obra de graça, né, no pecador, inevitavelmente. Essa palavra quer dizer o seguinte, que não pode ser evitado. E essa obra de graça, ela inevitavelmente traz a fé em Cristo, no coração do pecador. Isso é inevitável. Todo eleito será chamado pelo Evangelho. Todo eleito será transformado pelo Espírito Santo. Não é escolha dele, é inevitável. Já está definido. Isso já está definido. A mudança interna operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na verdade espiritual. Olha aí, não somente entender, mas crer também. É por isso que muitas vezes nós pregamos o Evangelho, falamos, anunciamos e a gente às vezes nem tem resposta. Por quê? Repito, se o Espírito Santo não trabalhar para que aquela pessoa seja capacitada a entender e crer, será inútil o nosso trabalho. Quer dizer, inútil não, porque nós estamos glorificando a Deus pregando o Evangelho. Mas se nós sairmos para pregar
com a intenção de converter o coração daquela pessoa, nós podemos estar pregando com um motivo errado, né? O motivo da nossa pregação é a glória de Deus e também a esperança. Nós podemos ter sim a esperança de que aquela pessoa que nós estamos pregando seja uma pessoa eleita e ela venha para o Evangelho através da força do Evangelho, né? Então nós devemos pregar sim. Mas o nosso foco, o nosso objetivo de pregar o Evangelho é a glória de Deus, né? É para a glória dele. E obediência também à ordem. Aqui, ó, embora a chamada externa do Evangelho possa ser, e frequentemente é, rejeitada, a chamada interna e especial do Espírito nunca deixa de produzir a conversão daqueles a quem ela é feita. Olha aí, essa chamada externa, que nós participamos dela, né, de pregando o Evangelho, ela pode ser rejeitada. As pessoas podem olhar para o Evangelho, não quero ouvir isso, não quero. Mas a chamada interna, que capacita o homem a crer, essa daí não pode ser rejeitada. Ela não pode, porque ela produz conversão ao homem. Ela transforma o coração de pedra em coração de carne. E somente através do Espírito é que isso é possível. Então o homem não pode rejeitar esse tipo de coisa. O Espírito Santo, Deus elege o homem lá na eternidade, está eleito. Aí Cristo morre por ele na cruz. Aí o Espírito Santo vem e trabalha no coração dele para ele se arrepender. E ele pega e fala, não quero, não estou afim. Então, o Deus Todo-Poderoso, eterno, Criador, sabedor de todas as coisas, não tem poder suficiente para convencer um ser humano de que as coisas dele, as coisas dele são verdadeiras e boas. Esse Deus, me desculpem os meus irmãos arminianos, mas eu não consigo crer nesse Deus. Eu consigo sim crer num Deus que tem poder para transformar um coração pecador em um coração puro, um coração que fica sensível ao Evangelho. E só isso, e eu creio que essa forma é feita através do poder de Deus. Nisso eu creio, né? Vamos lá. Essa chamada especial não é feita a todos os pecadores, mas é estendida somente aos eleitos. Isso daqui eu já deixei claro desde o início, né? Essa chamada especial, exclusiva, ela não é feita a todos os pecadores. A chamada externa, sim, mas essa interna não. Ela é feita somente aos eleitos, somente aos eleitos. É por essa razão que os calvinistas falam da chamada do Espírito e da graça de Deus em salvar pecadores como sendo eficaz, né, invencível ou irresistível. Eu, particularmente, prefiro o termo eficaz, né, chamada eficaz, porque no coração do eleito, essa chamada ela tem um efeito positivo, ela é eficaz, né? Agora, a chamada irresistível também é boa, porque no coração do eleito, ela é irresistível. O eleito não resiste ao chamado do Espírito Santo. Ele se dobra aos pés do Senhor quando ele é chamado, né? Então, nós vamos aqui entender a doutrina. Aliás, provar a doutrina, né? Bem rapidamente, não vou demorar muito nesse ponto, apesar de ser um dos pontos mais importantes, que aqui nós vamos provar nas Escrituras que toda essa doutrina ela é bíblica e verdadeira. Eu quero estimular os irmãos a também procurarem nas Escrituras, a lerem nas Escrituras essas doutrinas. Tá? A minha intenção é estimular os irmãos, por isso que eu não vou me atentar muito nesse ponto. Eu vou deixar essas descrições desses textos bíblicos na descrição do vídeo e também vou deixar aqui no slide, no vídeo também. Os irmãos pausa, procuram um por um. Nós vamos ler 2 agora. Esses 2 textos eles já são bem enfáticos quanto a esse ponto, né? Esses aqui são declarações gerais mostrando que a salvação é tanto obra do Espírito como é do Pai e do Filho, né? Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, pode abrir. Eu vou colocar aqui na tela Romanos 8,14. Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos irem acompanhando. Muito bem. Esse texto aí
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí, Romanos 8,14. Aqui o apóstolo Paulo já foi bem direto no assunto, né? Todos que são guiados, que são movidos, que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Um versículo simples, de fácil compreensão, direto ao assunto, sem rodeio. Nem precisa de muita explicação, né? Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, de 10 a 14. 2, de 10 a 14. Olha só esse texto, que ele é bem claro também e vai nos ajudar a entender. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, entende? Até mesmo as profundezas de Deus, para ver o tamanho do conhecimento do Espírito, né? Ele perscruta, ele entende, ele compreende as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então Paulo está deixando bem claro, ó, se tem alguém que conhece a Deus, esse alguém é o Espírito de Deus. Guarda isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo já está falando, olha, se esse Espírito perscruta e conhece as coisas de Deus, a profundeza de Deus, esse mesmo Espírito que conhece essas profundezas também nos conhece. E é esse Espírito que nos foi concedido. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí o Paulo falou, ó, essas coisas eu também ensinei a vocês, mas eu ensinei não através de mim mesmo, porque o Espírito Santo de Deus me revelou essas coisas. Ele está dizendo ali que ele é conduzido pelo Espírito. Aí agora é que vem o ponto nevrálgico, digamos assim, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é aquele homem que nasce daquela forma. O homem com a natureza pecadora não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê, Paulo? Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Olha só. Por que os irmãos acham que muitos homens rejeitam o Evangelho? Muitas pessoas consideram, inclusive, o Evangelho como uma doutrina de ódio, uma palavra de ódio, digamos assim, um discurso de ódio, né? Por quê? Porque para eles são loucuras. Como que eles vão entender que o homem, para viver, ele precisa morrer? Como que eles podem entender essas coisas que andam paralelamente entre elas? É difícil. Como que eles vão entender, por exemplo, como eles acreditavam no primeiro século, de que os cristãos eram canibais porque eles comiam a carne do Filho de Deus? Eles acreditavam nisso, antigamente, de que os cristãos eram canibais, porque disseram que na ceia eles comiam a carne do Filho de Deus. Por que eles entendiam isso? Porque eles não conseguiam entender as coisas de forma espiritual. E isso só é possível através dos filhos de Deus. Eu não concordo com as Escrituras. Mesmo sendo claro, eu não concordo com as Escrituras. Então, meu querido, ou então quando as pessoas falam assim, as Escrituras, elas contêm erro, elas não são inerrantes. Cuidado com esse tipo de coisa, né? Isso aí é bode querendo ensinar ovelha. Muito cuidado, muito cuidado. Aí, meus queridos irmãos, esses aqui são os dois textos. Nós vamos ler mais um texto para nós conseguirmos nos aprofundar bem nesse assunto. Olha só. Os pecadores, através da regeneração, são trazidos para o reino de Deus e feitos seus filhos. O autor desse segundo nascimento é o Espírito Santo. O instrumento que ele usa é a palavra de Deus. Olha só João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. João, capítulo 1, 12 e 13. Deixa eu colocar aqui para os irmãos lerem. Olha só o que João diz. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem filhos de Deus. Então, esse poder foi dado por Deus. A saber, a quem ele deu esse poder? A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, né, da força humana, nem da vontade da carne, a carne é a vontade humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não depende da força do sangue, não depende da vontade, que é a carne, e não depende do homem em si, mas depende de Deus. Depende de Deus. É Deus que dá esse entendimento, é Deus que dá essa compreensão ao homem de quem ele é, de quais são as vontades dele para a nossa vida. E esse entendimento vem somente através do Espírito Santo, um trabalho minucioso no coração do pecador. Então, irmãos, essas coisas, essas doutrinas, esses ensinamentos, precisa sempre estar aqui, ó, firmado na nossa mente, porque isso daqui nós conseguimos compreender as Escrituras através desses planos de salvação de Deus. Às vezes a gente fica tão pensando assim, poxa vida, eu luto a vida inteira contra o meu pecado e eu não consigo vencer. Por quê? Primeiro, porque você está sendo ensinado errado, dizendo que você vai vencer o seu pecado através da sua própria força. Isso é errado. Nós não conseguimos vencer o pecado através de nossas próprias forças. Nós precisamos render-se a Deus, entregar-se ao Senhor. Ele que nos capacita a vencer o pecado todos os dias. Isso se chama processo de santificação. Entendeu? Então nós precisamos compreender essas coisas, né? Essas coisas elas se discernem realmente de forma espiritual. Muito bem, vamos continuar. Irmãos, eu vou deixar todos esses textos, tá? Para que os irmãos possam pesquisar, e vou deixar muitos outros, tem vários outros textos que eu vou deixar lá na descrição do vídeo para os irmãos pesquisarem, tá? Concluindo, primeiro, o que nós aprendemos até aqui? Primeiro, que a chamada ao arrependimento e a nova vida é eficaz e irresistível nos eleitos. Então, em nós que somos eleitos, naqueles eleitos, essa chamada irresistível, ela é eficaz. Ela é eficaz. Então, irmão, pregue. Não queira saber se a pessoa é eleita ou não. Isso aí é coisa exclusiva de Deus. A nossa missão é pregar. O Pai tem uma missão, o Filho tem uma missão, o Espírito Santo tem uma missão e nós também temos uma missão que é pregar esse evangelho. Então, é lógico, pelo amor de Deus, não vai querer comparar nós com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? De jeito nenhum. Mas eu estou querendo dizer que nós temos uma missão. E essa missão é pregar, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos, a chamada ao arrependimento e a nova vida é eficaz e irresistível nos eleitos. Existem dois tipos de chamada. A externa, que é feita a todos os pecadores em geral, e a interna, que é eficazmente feita aos eleitos, né? Então o evangelho ele é uma chamada a todas as pessoas, né? Quer eleitos ou não. Por isso também nós devemos pregar em praça pública, devemos pregar em hospitais, em todos os lugares, né? Mesmo que a pessoa não seja um eleito, ela precisa ouvir o evangelho, né? Porque aí a vida da pessoa pode ser também transformada de forma externa, lógico, de forma externa, para ela poder ter uma vida melhor, pelo menos de forma externa. Mas a transformação interna somente pode acontecer através do agir do Espírito. Vimos que a obra da salvação é feita pelo Espírito Santo e que não depende do homem aceitá-la ou não, né? Essa obra de salvação não depende do homem, é exclusivo do Espírito Santo. E também aprendemos que nenhuma pessoa que foi eleita por Deus pode resistir ao chamado do Espírito Santo, né? Irmãos, esse chamado ele é irresistível. Se os irmãos acham que, se algum irmão acha que o homem pode resistir a esse chamado, é porque ainda não viu o que o Espírito Santo pode fazer com o coração pecador de um homem, né? O que ele pode fazer com esse coração. Então, essa doutrina, né, da eleição, da chamada eficaz, né, da chamada irresistível, né, também pode ser chamada assim, ela nos explica que depende do Espírito Santo.
Então, ela não é um desânimo para nós não pregarmos o Evangelho. Muito pelo contrário, ela nos dá mais ânimo ainda para pregar o Evangelho. Porque ela nos ensina que Deus nos outorga essa honra e esse privilégio de anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas. E aí, né, nós podemos falar para aquele irmão que é eleito e falar assim: irmão, arrependa-se do seu pecado. E depois que ele se arrepende, que ele vem até você e fala: irmão, muito obrigado. Você abriu os meus olhos. Você me tirou de um lugar terrível. E você me deu a oportunidade de me fazer parte do povo de Deus. É claro que tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas você também faz parte, mesmo que seja uma parte pequena desse processo, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos chamou e nos chamou de forma eficaz. Falo por mim, ó Deus, e sei o quanto que foi maravilhoso o dia em que o Senhor trocou o meu coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne, um coração que é sensível ao Senhor. E da mesma forma, ó Deus, os irmãos que estão assistindo também tiveram esse momento de transformação, esse momento em que o Senhor, ó Deus, deu o privilégio de que podemos sermos chamados de filhos do Senhor. E ainda por cima, nos dá o grande privilégio de pregarmos essa tua mensagem e falarmos às pessoas para se arrependerem. Ó Deus Santo, que amor grandioso o Senhor tem por nós. Nós louvamos o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, muito obrigado pela presença dos irmãos, tá? Espero que a mensagem possa abençoar o coração de cada um. Lembrando que esse domingo nós teremos aí a ceia, né? E aí o reverendo vai dar a ceia àquelas pessoas que são do grupo de risco, também às 9 horas da manhã, e vai ser ali naquele pátio da igreja, então vai ser um lugar bem aberto, vai ser tomar todos os cuidados necessários. E à noite, às 19 horas, será o culto lá na igreja também, e esse culto também será transmitido ao vivo aí pelo Facebook também com o reverendo Everson, tá bom? Então, quero agradecer aos irmãos, mais uma vez, e dizer que os irmãos podem compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem, para que eles possam ouvir também do Evangelho, tá? Então, Deus abençoe. Qualquer coisa, qualquer necessidade que os irmãos tiverem, dificuldade em compreender qualquer coisa, fale comigo, né? Estou à disposição para responder os irmãos. Deus abençoe e fique com Deus.